dia a todos. Nós vamos dar início, então, à nossa mesa redonda de políticas nacionais de formação de professores e desenvolvimento profissional. Para compor a mesa, vamos chamar professor Rômulo Lins. Doutor Rômulo Lins. Professor Rômulo Lins é licenciado em Matemática pela Universidade de São Paulo, tem o seu doutorado em Mathematics Education pela Universidade de Nottingham e o pós-doutorado pela Universidade de Bristol. Professor Rômulo é livre docente da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e é membro do corpo editorial de diversas revistas científicas, tais como a International Electronic Journal of Mathematics Education, da International Journal of Science and Mathematics Education, da Journal of Mathematics Teacher Education, da revista Bolema, da revista Quadrante de Lisboa, entre outras. Seus temas de pesquisa e de atuação são álgebra, teoria do conhecimento, produção de significado. É com muito prazer que recebemos o professor Rômulo aqui na Uniban para trabalhar nessa mesa redonda. Gostaria de pedir uma salva de palmas a ele. Para compor a mesa, chamamos também o professor Dario Fiorentini. O professor Dario é docente pesquisador da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Departamento de Ensino e Práticas Culturais, na área de Educação Matemática e de Formação de Professores. Atualmente, o professor Dario é o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Unicamp. É licenciado em Matemática pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, mestre em Matemática e doutor em Educação, Metodologia de Ensino, pela Unicamp, com estágios pós-doutorais nas universidades de Lisboa e Sevilha. Ele é fundador e coordenador dos grupos de pesquisa PRAPEM e do grupo de estudos e pesquisa sobre formação de professores, do grupo de Sábado. Ele foi membro da avaliação da CAPES, área de educação para avaliação de programas de pós-graduação, no triênio 2007-2009. Ele assessora projetos de pesquisa e programas de formação docentes no exterior, na Argentina, Guatemala e Portugal. E os temas de linhas de pesquisa de atuação docente são educação matemática, formação e desenvolvimento profissional de professores, saberes docentes e prática didático-pedagógica em matemática. E é um prazer estar recebendo o professor Dario Fiorentini aqui conosco. Professor Rui César Pietropaulo, que vai compor a mesa também, é nosso docente do nosso programa de pós-graduação em Educação Matemática da Universidade Bandeirantes de São Paulo, é licenciado em Matemática e em Pedagogia, mestrado em Educação e Currículo e seu doutorado em Educação Matemática. Professor Rui é prêmio CAPES de tese, melhor tese de 2005 na área de ensino de ciências de matemática. Ele desenvolve pesquisas sobre currículos de matemática e, em especial, sobre demonstrações e provas nos currículos da educação básica. Ele faz pesquisas sobre formação de professores que ensinam matemática e sobre história da educação matemática. Ele estuda também os desempenhos dos alunos em matemática nas macroavaliações, SAEB, SARESP, ENEM e PISA. Ele participou como elaborador dos parâmetros curriculares nacionais do Ministério da Educação para o ensino fundamental e participou como elaborador da proposta curricular de matemática do Estado de São Paulo de 87 e 88 e da proposta de 2008. Atualmente ele coordena projeto financiado pela CAPES relativo ao programa Observatório da Educação. Um grande prazer também estar com o professor Rui aqui na nossa mesa. Uma salva de palmas para ele. Bom, antes de mais nada agradecer o convite e a possibilidade de estar aqui, tanto por estar no encontro, quanto pela possibilidade de encontrar com muitas pessoas que já há um certo tempo eu não encontrava, né? E a oportunidade de poder participar da mesa. Bom, eu não sei exatamente se o plano geral aqui vai estar de acordo com o que está na descrição que eu tinha mandado, né? Mas isso é bastante comum. À medida que a gente vai chegando mais perto de um evento, você vai pensando em outras coisas, né? O meu plano geral é falar sobre uma certa visão minha do que aconteceu com o MEC
desde o começo do primeiro governo do Fernando Henrique até os governos do Lula, né? Eu brincava várias vezes, eu falava assim no governo Fernando Henrique, eu via coisas sendo feitas que já deviam ter sido feitas há muito tempo, né? Deviam ter começado há muito tempo. E eu brincava assim, que péssimo, mas eu tenho que elogiar o MEC desse governo, né? Obviamente é uma visão com um viés ideológico um pouco mais amplo, né? Mas do qual eu não tenho que me envergonhar. E, curiosamente, na transição para o primeiro governo Lula, uma boa parte do que parecia estar lá no MEC, uma boa parte foi mantida, né? Acho claro que o Rui acompanha melhor isso aí. Mas com uma diferença, eu gostaria de comentar um pouco sobre essa diferença, porque eu acho que é uma diferença mais geral e que tem um impacto, uma relevância grande para a questão da formação e do desenvolvimento profissional. Então, uma primeira premissa que eu via claramente, né, desde que eu conversei, eu lembro que a primeira vez que eu falei sobre os BCN foi em Aracaju, com algumas pessoas, entre elas o Nilson, o Bigode, no saguão do hotel, né, uma conversa. Mas para mim estava muito claro que o MEC estava procurando maneiras de tirar o controle de dentro da sala de aula. O que eu não acho uma ideia tão absurda que alguém queira fazer isso, não no sentido de desempowerment, né, que o pessoal fala. Mas no sentido de que no Brasil, tradicionalmente, a mesma pessoa escolhia o que ia ensinar, como ia ensinar, ensinava, escolhia como ia avaliar, elaborava um instrumento de avaliação, aplicava, corrigia e dava o resultado final, né? A gente está o tempo todo brigando com o judiciário, porque ele faz isso a respeito das carreiras dos profissionais deles, né? A respeito da sua função, né? Então, nunca, isso muito antes de ter essa primeira proposta, sempre me pareceu que alguma coisa não estava muito bem, né? E eu tinha uma experiência de ter conhecido como funcionava o sistema inglês, em que as coisas são compartilhadas, né? Tem um grupo que elabora o programa de ensino para os próximos, tinha, né? Agora mudou porque tem o currículo nacional, para os próximos tantos anos. Isso tem uma influência no que vai acontecer, inclusive na formação de professores. Depois tem o grupo que faz a avaliação de acordo com esse programa e assim por diante. Mas aqui, claramente, o MEC queria fazer alguma coisa para tirar o poder, o controle de dentro de salas de aula. Só que existe uma impossibilidade legal, porque o MEC não tem poder legal para intervir nos sistemas, né? Ele não tem poder legal para dizer isto tem que ser assim, isto tem que ser assim, no sentido de falar um programa, por exemplo, um currículo nacional, né? Então, o que o MEC queria, entre outras coisas, para conseguir o que ele queria, criar capacidade de intervenção nas redes de ensino. Claro que essa intervenção ia ter que ser indireta. E esse terceiro problema, um problema mais difícil de ser tratado, né? O MEC queria agir na escala da escola, né, onde as coisas são de um certo tamanho, agindo na escala do sistema, que é a única coisa que o MEC pode agir. Eu digo o seguinte, se você tem um sistema com 200 mil professores, e você age na escala do sistema, o tipo de ação que você tem não é o tipo de ação que você teria numa escola com 20 professores, ou com 10 professores. Isso pode parecer óbvio, mas é só na hora que você vê a diferença entre o que o MEC pode alcançar de fato. Eu tive a sorte, a oportunidade de ver isso, de entender isso com o projeto Pro Letramento, que eu vou mencionar mais adiante,
Aí você começa a entender por que pessoas que trabalham com formulação de políticas, enfim, de ações públicas, né, nesse sentido, quando vão conversar com uma pessoa que vive, que é um professor, uma professora que vive dentro da escola e pensa na escala da escola, pensa no que é a escola, invariavelmente, um vai falar coisas que o outro vai dizer, mas isso não pode ser assim, e o outro vai falar coisas que o outro vai dizer, mas isso não tem como ser feito. Invariavelmente, essa oportunidade eu venho tendo o prazer de ter passado, de ter passado e estar passando por situações dessas desde o ano 2001, mais ou menos, 2001, por conta de ter participado de uma atividade junto com um colega professor em que essa discussão acontecia. Bom, a primeira estratégia, então, para fazer aquelas três coisas acontecerem, né, e uma estratégia normatizadora, é você usar naturalmente as avaliações externas via recompensas, né? É você? Opa, estava falando de você. Eu não sabia que você vinha. Ele é o professor que há 10 anos eu venho tendo essa discussão e parece que é sem fim. Ele sempre reclama que eu não me preocupo com a escola e eu sempre reclamo que ele não entende o que é sistema. E assim seguimos. Mas muito obrigado pela presença. Pronto, Carlos, já falei de você. Então, a avaliação externa via recompensa é um recurso que se usa no mundo inteiro, né? Recompensa negativa, recompensa positiva. Tudo isso, o primeiro MEC lá que eu digo. Primeiro porque antes o MEC nunca colocava realmente sua face lá, eu acho isso, né? E, aliás, os PCN fizeram isso. Olha, eu vou dizer o que eu acho e depois nós vamos ver o que acontece, né? Antes não existia. Então, por causa das avaliações externas, é que foi necessário, e só por isso, começar com os PCN. Não é que era uma declaração de princípio. Inclusive, eu sempre disse que os PCN podiam ter sido modelo espanhol, modelo americano, modelo Singapura, modelo qualquer um. Precisava dizer alguma coisa para que as pessoas percebessem. O MEC está dizendo o que ele acha que é. Mesmo que ele não achasse o que é, porque evidentemente, e outra vez aqui o Rui, que vai dizer isso com toda a propriedade, o MEC a essa altura, de cada 10 tinha 10 opiniões sobre qualquer coisa, né? Inclusive o ex-ministro no comecinho, cada dia parecia que era um assessor, ele tinha 7 assessores, era um por dia da semana, ele dizia o que ele ia fazer, e era a visão de cada um, né? E aí depois começava de novo. Visivelmente normatizadora, porque começa com primário, né? Primário, ginásio, vou usar essa nomenclatura para ficar bem mesmo a moda antiga, né? Primário, ginásio, colegial. Né? Não é à toa, é porque ela quer ter a cara do normatizadora, que, aliás, é uma marca muito grande o que eu vou dizer aqui, eu vou dizer sem constrangimento, quero já deixar isso claro, mas deixar esse avisinho, aqueles avisos que bota lá um aviso. O PSDB é normatizador, eu não vou adjetivar de outras maneiras, mas é normatizador. Eles adoram dizer o que deve ser feito e sem muita preocupação com fazer alguma coisa, né? E o governo do PT, talvez por herança de base sindical, né? Coisa que o PSDB não tem, ele é mais de fazer, mas os dois compartilham um certo gosto pelo controle, né? Só que exercido de maneira diferente. Então, quando eu digo normatizador, é só ver o que está acontecendo no estado de São Paulo com a educação. Aliás, é incrível, pelo mundo, né? A Margaret Thatcher na Inglaterra, ela aceitou discutir a privatização do dinheiro, a reprivatização, né? Porque antes, até o fim do século XIX, tinha vários bancos que emitiam moeda.
mas na educação ela criou um currículo nacional. Quer dizer, liberais, neoliberais e mais e menos, né? Todos negociam tudo, né? Menos educação. Isso eu acho que é um ponto interessante, né? Bom, aí quando apareceram os PCNs, o MEC dizia só, não, são diretrizes. E eu falava, não, vai ter cobrança, vai ser cobrado de algum jeito. Só talvez eu não esteja vendo claro qual é esse mecanismo. E o MEC, não, são só diretrizes. E todo mundo falava, não, mas o MEC está dizendo que são diretrizes. E eu falava, ninguém nunca ia investir tanto politicamente, tanto no sentido técnico, mobilizar as pessoas, dar visibilidade para fazer uma coisa que é só, olha, aqui eu tenho uma sugestão para você, se quiser você segue, se você não quiser você não precisa seguir, é só uma sugestão. É óbvio que era óbvio, assim como hoje em dia é óbvio porque já aconteceu, né? Mas era óbvio porque era uma questão de bom senso. Curiosamente, apesar da ordem normatizadora, a cobrança externa começa com o Enem, né? E por que o Enem? Por que não começa com o ENEP, que só no fim do primeiro governo Lula eu escutei uma pessoa do INEP dizer que não, nós até o fim desse mandato nós vamos fazer um documento base do Exame Nacional de Ensino Fundamental que acabou se chamando Prova Brasil, né? O PSDB já testava um ENEP, que era o Saresp, né? E o Saeb era por amostra, então o que se queria era uma coisa tipo o Enem mesmo, né? Porque o ensino médio podia ser negociado no sistema de recompensas, ele podia ser negociado via ingresso em universidade. Olha, eu boto aqui profeta, tudo que eu estou falando aqui eu falava sistematicamente na época que estava acontecendo e quando eles anunciavam. Porque para mim é uma coisa muito óbvia isso, óbvia. Bom, nós vamos ver daqui um pouquinho para frente a questão de uma outra demanda, né? E aí veio o Provão. Aí tem uma série de medidas que têm o mesmo tipo de ideia, né? De controle externo, mas aí já pegando em outras áreas, né? A questão do Provão, que eventualmente, se não tivesse encontrado a resistência corporativa que encontrou, também teria virado um exame de certificação, assim como o Enem praticamente está virando já. Eu também cantei essa bola, mas tudo isso é uma obviedade, né? Só olhar o que acontece pelo mundo. Isso não me dá nenhum... Não mereço aplauso por isso, eu só mereço dizer que eu via, né? Via e enxergava, estava na frente ali. Isso de certificações, começa a avaliação de condição de oferta de curso, que é uma ideia dos 9.000 e foi uma ideia muito boa, mas extremamente deturpada, né? Bom, o MEC dizia, e a Tânia estava nessa reunião também, aliás, foi uma organizadora da reunião, o MEC dizia que os TCN não iriam ser usados na avaliação de livro didático. Qual que era o medo? Os editores e os autores, eles estavam desesperados porque a ideia original que o MEC defendia é que ia ter as diretrizes, daí os currículos iam ser elaborados regionalmente, estadual ou regionalmente, e os autores iam ter que escrever livros adaptados a esses currículos. Então, eventualmente, eles iam ter que fazer como você tem nos Estados Unidos, você tem várias coleções, uma para vender para a Califórnia, uma para vender para Nova York e assim por diante. Como houve um tempo em que você tinha uma coleção no estado de São Paulo para as escolas públicas e uma coleção para as escolas particulares, com alguma diferença, né? Nessa reunião, eu escutei de tudo, gente falando que era inconstitucional, né? Por exemplo. Não pode, porque você vai tirar a liberdade. O MEC, não, nós não vamos usar na avaliação. E não era verdade, né? Agora, a coisa mais incrível era a cara de pau, assim, assim, poker face, que os caras faziam quando falavam isso, né? Impressionante. E foram usados. Eu acho que se
estão lá para usar. Bom, daí eu vou dar um pulo para frente, 2003, primeiro governo Lula, e o Cristóvão era ministro. E ele tinha uma ideia fixa, que eu acho bastante interessante também, que era a ideia da certificação dos professores. E como está dito aí, já direto ele foi derrubado literalmente pelo corporativismo dos sindicatos, dos professores e dos educadores puros, né? Corporativismo mesmo, foi uma coisa do tipo assim. Eu uma vez escutei, eu estava dando aula numa pedagogia e entrou os alunos entraram, pediram para falar e era uma mobilização contra o provão. E esse rapaz falava assim: porque eu sou um educador, eu não posso aceitar esse tipo de coisa, isso não é uma avaliação, porque isso não corresponde ao que todo mundo imagina. E que eu acho que era coerente o discurso dele. E eu fiz uma pergunta honesta, ele não gostou, mas era uma pergunta honesta. Eu falei: por que vocês que entraram aqui via um vestibular, que na melhor das hipóteses é que nem o provão, por que vocês não fazem campanha para boicotar o vestibular, ao invés de boicotar só o provão? Boicota o vestibular. Aí ele fala assim: ah, mas é diferente. Como é diferente? Você não é educador? Então, a discussão toda em volta da certificação andou mais ou menos nesse nível, né? Isso não é educativo, né? Eu sou um educador, eu não posso... Uma prova não pode avaliar qual é a minha qualidade, enfim. Mas o cara chega na escola dele e aprova dando prova e reclama nos estados que tentaram abolir reprovação. Mas restou um filho inglório, para não usar outra palavra, né? Mas lembrando do comentário do Bigode sobre o filme, que foi a Rede Nacional de Formação Continuada. Porque o que aconteceu? O Cristóvão, ele acreditava que ia conseguir implementar a ideia de certificação e ele lançou a ideia de uma rede que iria prover oportunidades de desenvolvimento profissional de formação em serviço para professores, que iriam procurar essa rede porque eles estariam tendo a pressão da certificação. Então o MEC ia dizer: olha, vai ter certificação. Se eu puder ajudar, você me pergunte. Tem esses centros aqui que nós montamos uma rede, que estamos financiando, e eles têm projetos. E aí os municípios, os estados, iriam procurar essa rede, os centros, no caso de educação, ciência, matemática e ambiental eram 5. Depois, se houver oportunidade, alguém quiser saber quais que não saiba, eu digo. E a gente seria procurado para elaborar projetos e usando o dinheiro do Fundef, fazer projetos de desenvolvimento profissional para professores, né? Isso era o que se dizia, só que a certificação foi embora, né? E aí acabou a Rede Nacional de Formação Continuada. Uma ideia secundária que eu acho que é um primeiro movimento que tem cara de política era que essa rede promovesse essa transferência de capacidade de desenvolvimento profissional. Transferisse assim, chegasse a um ponto logo em que a formação não precisasse, assim, o pessoal do sul, do sudeste vai para o norte, nordeste, para dar curso de formação, né? Então a ideia é que a gente fizesse parceria, então os centros fariam parcerias com equipes locais, de onde fosse trabalhar, para que lá se desenvolvesse uma capacidade de trabalho, de formação e desenvolvimento continuado, que depois se manteria na forma de mais um ponto da rede. Então a ideia é que essa rede fosse crescendo e novos polos fossem sendo acrescentados. Essa rede nunca aconteceu, essas parcerias não aconteceram. Em grande parte, ou em boa parte, por causa de
uma arrogância das universidades de dizerem que elas têm que realizar. Elas que têm que realizar a formação. A ponto de eu escutar de uma pessoa de uma universidade que eu tenho maior vontade de dizer qual é o nome, mas não vou dizer, depois que tinha acabado o projeto para o letramento, 5 minutos, daí solta. E a gente estava discutindo novas formações que poderiam acontecer dentro desse mesmo projeto, só que agora já tinha as equipes formadas, né? Só que tinha o problema da certificação, porque uma das coisas que no projeto para o letramento, que é de 1ª a 4ª, para professores de 1ª a 4ª, era a certificação das universidades, né? Tinha professor que falava assim, não, eu quero o certificado da Unesp, mas o certificado da Secretaria de Educação dele era igual, né? Mas nesse caso aconteceu o contrário, e esse colega disse que a universidade dele não iria certificar, a menos que fizessem com o controle, ele usou essa palavra, com o controle da universidade dele, que nem tinha antes. Embora esses centros novos, os que foram entrando ao longo do tempo, fossem parceiros, e parceiros da rede, né? Mas ele falava que não, a universidade dele jamais certificaria, a não ser que eles garantissem a qualidade da formação. Ou seja, era a mesma coisa que dizer, eu disse que eu acreditava na ideia de rede, mas eu não acredito, né? Uma outra promessa que era o rompimento do isolamento dos professores, eu digo confiantemente, centenas de milhares, esse projeto alcançou muita gente, né? Ela foi cumprida, e eu acho que talvez tenha sido o papel mais importante, né? Mesmo no estado de São Paulo, quando a gente começou a fazer, que foi a Unesp que coordenou, os professores de 1ª a 4ª, professoras, eles diziam, puxa, até que enfim, né? Aí você pensa, mas no estado de São Paulo, né? No estado de São Paulo, a gente achava que até ia ter pouca demanda. Não, teve muita demanda, né? E depois outra, 2ª turma e outra, 3ª, e eu não sei se até hoje não tem turma funcionando. Então, a demanda lá da certificação se foi e a rede ficou com convênios assinados. O que fazer? Foi criado, então, esse projeto para o letramento, né? Esse projeto para o letramento, para vocês terem ideia, a primeira vez que a gente estava no MEC fazendo a primeira proposta, nós resolvemos fazer as contas do que parecia que ia ser o gasto com a primeira leva de formação. E quase caiu todo mundo para trás, porque para a gente aquilo era muito dinheiro, era coisa da ordem de 100 milhões de reais. Para as primeiras turmas de cada centro só. E quando a gente foi comentar isso com o MEC, não, mas esse projeto é caro do jeito que vocês estão querendo. O que disseram, e essa também é uma diferença interessante entre os dois MECs, né? O MEC do FHC, o MEC do Lula, vamos chamar assim, o Fernando Haddad, disseram pra gente, dinheiro não é problema, né? E de fato, parece que uma grande mudança dentro do MEC é que o dinheiro que era para educação começou a ir para educação. Praticamente tudo pago, né? Alcance nacional, realmente são centenas de milhares de professores. Cada professor do Brasil de 1ª a 4ª recebeu uma coleção e mais as secretarias receberam. Bem, isso mais ou menos completa o quadro. O ponto principal que eu gostaria de discutir, até porque eu acho que a gente tem uma combinação aqui que favorece muito essa minha proposta, né? Pela experiência maior de cada um, discutir a questão da escala e da ação, né? Como é que a gente consegue mostrar em que medida ações no sistema podem sim ter efeito positivo na ponta, na escala da escola,
E como é que a gente pode fazer, porque essa é uma parte que falta ainda também, com que ações na escola façam parte da elaboração de ações do sistema. Acho que eu paro por aqui. Voltamos ao início, né? Que é atingir o sistema escolar a partir do governo federal, e por isso essa questão que eu coloquei. E aí, só para fechar, eu vi nesta questão da oportunidade, o MEC oferecer, né? Oportunidade de desenvolvimento profissional coletivo em grande escala. Ao invés de ficar dizendo só o que devia ser, ao invés de normatizar, eu vejo nesses 16 anos uma e a única política educacional. Muito obrigada, professor Rômulo. E já vamos deixar aqui anotado esse ponto, né, para discussão. E eu vou passar a palavra então ao professor Dario. Vamos passar aqui o laptop. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui na Uniban. Agradeço o convite feito pela Niels e pelo programa de pós-graduação para participar dessa mesa redonda e discutir as políticas nacionais de formação de professores aqui com o Rômulo e o Pietro Paulo. Eu vou centrar um pouco mais as minhas discussões as políticas nas práticas, quer dizer, a partir das práticas, como essa repercussão tem acontecido na formação e no desenvolvimento profissional de professores. E a organização da minha fala, vou recuperar um pouquinho algumas tendências históricas da formação de professores de matemática no Brasil, e aí depois vou fazer algumas análises de algumas práticas e políticas públicas de formação inicial de professores, a EAD na formação de professores e a formação continuada também nessa perspectiva. E por último, visando a questão do desenvolvimento profissional, vou focar um pouco as comunidades locais de reflexão e investigação. O Rômulo já apontou para essa direção como importante, que ela não se efetivou, segundo ele, né? Onde essas comunidades locais de reflexão e investigação e escrita sobre a prática, e aí vou falar um pouco dos grupos colaborativos, né? Muito rapidamente, já que o tempo não é muito longo, né? Bom, até 1960 nós podemos dizer que tínhamos um modelo prático artesanal de formação de professores. Ou seja, não havia propriamente um programa de formação de professores de matemática. O professor aprendia na prática e com os mais experientes, né? O saber fazer da docência era essencialmente experimental e adquiria-se na prática, né, mediante ensaio ou erro e a partir de manuais didáticos, os grandes formadores dos professores, né, nesse período, né, e da própria tradição, né, desse ofício, não havendo necessidade de uma formação específica. Então, eu quase não tinha licenciaturas, né, e nem necessidade de um treinamento prévio. Isso começa a surgir a partir dos anos 70, né, e que vai se prolongar até os anos 90, início dos anos 90, o modelo que alguns chamam técnico academicista, ou top-down, ou da racionalidade técnica, que no fundo, né, é o modelo 3+1, né, com algumas modificações, né, os 3 primeiros anos iniciais, uma forte carga de disciplinas matemáticas, dissociadas dos aspectos didático-pedagógicos, psicologia behaviorista ou piagetiana, eram 2 perspectivas psicológicas que se trabalhavam aqui, a vygotskiana é mais recente, e técnicas de ensino, ou seja, uma didática mais geral, né, fundamentada, claro, muito dela no behaviorismo, né? E no último ano, então, enfim, a prática. Então, a prática só acontecia, por isso que é o modelo top-down. Primeiro a teoria e a prática lá embaixo, depois, né, onde se faria o treinamento da teoria na prática, né? A partir de 1998, surgem algumas experiências investigativas isoladas, bem-sucedidas no Brasil, do tipo investigação-ação, né? E que tentam articular mais dialeticamente essa relação entre teoria e prática.
A teoria envolvendo aspectos conceituais e didáticos pedagógicos do campo da educação matemática e as práticas de ensinar e aprender nas escolas e na sua complexidade. Principalmente no processo de formação continuada, né, quando surgem aí alguns grupos colaborativos, né, focado no estudo de problemas e desafios da prática profissional, né, envolvendo formadores da universidade, mestrando, às vezes doutorandos, professores da escola e futuros professores. Quer dizer, como eu disse, são experiências isoladas, são poucas experiências, mas elas surgem e trazem uma ideia de que tem influenciado a emergência do conceito de docentes prático-reflexivos ou investigadores de sua própria prática, né? E, sobretudo, a ideia da prática como um campo de problematização e de formação docente, sendo um importante objeto de estudo do professor. E aí, analisando como tem sido as práticas nos últimos anos, eu vou começar aí do ano 2000. Em 2001, para atender às reformas curriculares embasadas no desenvolvimento das competências matemáticas, que é o PCNs, né, foram instituídas as novas diretrizes curriculares para a formação docente. E aí surgem as licenciaturas que vocês bem conhecem, 2.800 horas, com grande carga prática, 800 horas de prática e mais 200 horas de atividades acadêmico-culturais, e que deveriam ser oferecidas durante ou ao longo do curso, né, desde o início do curso. A licenciatura para formar professores foi, então, separada do bacharelado, que forma os matemáticos. Essa foi a proposta inicial, né? Havia uma grande expectativa entre os educadores matemáticos na época. Eu, inclusive, né, muito entusiasmado, digo agora, e finalmente vai acabar essa dicotomia teoria e prática. Entretanto, né, na prática, isso pouco funcionou, tanto por parte das instituições responsáveis quanto pelas políticas oficiais. As grandes universidades públicas conservaram a perspectiva de bacharelado. Os alunos mesmo diziam, isso, a licenciatura é um bacharelado disfarçado. Quer dizer, nada mudou praticamente. Pois a formação matemática continuou não atendendo às necessidades epistemológicas e conceptuais dos futuros professores, tanto na formação matemática, essa matemática acadêmica, quanto a matemática fundamental para o ensino escolar, quanto as teorias de formação didático-pedagógica e as práticas na escola, né? Então, tanto essa formação inicial, matemática ou pedagógica, era distanciada, continuou distanciada das práticas escolares, né? Sendo como duas linhas paralelas, né? Estavam juntas aí no currículo, mas não dialogavam uma com a outra, quer dizer, sem se encontrar, né? Algumas universidades privadas, para reduzir os custos, transformaram essas 800 horas de prática em atividades sem acompanhamento de um formador, que ajudasse a problematizar essas práticas ou analisar essas práticas com reflexões ou mesmo com investigação, né? Assim, foi possível reduzir o tempo de duração das licenciaturas para 3 anos no período noturno. Então, aí surgem as licenciaturas, que praticamente são licenciaturas de curta duração, contendo as 2.800 horas, mas que dá para desenvolver no período noturno em 3 anos. A prática em si não é formadora, mas sim as relações que nós estabelecemos com essa prática, mediante reflexão, análise, investigação, etc., né? Eu acredito que a reflexão e análise, mediada por aportes teóricos, permite que o professor problematize e produza estranhamento sobre sua prática, ressignificando seus saberes e concepções, quer dizer, um processo de aprendizagem profissional a partir da prática. Não naquela perspectiva artesanal, de que o professor aprende praticando, por ensaio e erro, não. Já é um processo mais sistemático, né, de reflexão e análise sobre a própria prática. E isso, então, dava a possibilidade da ruptura acontecer, né? Já que essa ruptura não se dava pela sobreposição de uma teoria sobre uma prática ou sobre uma proposta, uma prática, assim, mas sim pela problematização das próprias práticas de ensinar e aprender nas escolas. O PIBID parece ser um programa, ao menos pelo que eu já tenho vivido e percebido, né, que vem ajudar essa ruptura. Quer dizer, já na licenciatura,
os futuros professores entram em contato com professores escolares e, em parceria, tentam aí desenvolver projetos que ajudam nessa problematização das práticas e passam a projetar novas experiências formativas que tanto contribuem para o futuro professor quanto para o professor que está em exercício, né? A formação em serviço. O Plano Nacional de Educação, em 2001, instituiu que todos os docentes do ensino básico teriam que, até 2007, concluir a formação em nível superior. Isso é, formar em 6 anos 1,6 milhões de professores nessas condições. E aí, então, o que nós vimos? Surgiram, da noite para o dia, centenas de cursos de formação docente, com formadores sem experiência, né, e sem formação teórica investigativa sobre a docência. Então, os professores mesmo que tinham alguma experiência escolar eram mobilizados para participarem, atuarem, seja como monitores, seja como docentes mesmo dessas licenciaturas. Muitas instituições com tradição no campo foram cooptadas pelo governo. Então, a própria USP, Unesp, a PUC, aqui de São Paulo, e outras grandes universidades, né? A Unicamp resistiu um pouco a entrar nisso, nós entramos depois, caímos fora pela proposta ligeirada, principalmente do governo do PSDB aqui de São Paulo, né? Então, muitas instituições, claro, que entraram mediante pagamento compensatório. Então, havia aí uma cooptação, né, do docente, favorecidos, claro, por uma verba, um dinheiro significativo para isso, né? Onde 50% da carga didática era à distância, né? E computando, inclusive, a prática docente dos professores em serviço, aquela prática que eles desenvolviam na escola como prática curricular. E para atender a uma política de resultados, algumas dessas licenciaturas foram feitas em 1 ano e meio, né? Por exemplo, na gestão anterior do Geraldo Alckmin, né? Ele promoveu as licenciaturas, principalmente nas séries iniciais, né? Em 15 meses, em 18 meses no máximo, né? Sendo que os professores e alunos tinham, além disso, cerca de 40 horas aulas semanais. Quer dizer, fazendo a licenciatura e mais todo o trabalho, continuando trabalhando na escola, né? Como poderia haver e ser esse tipo de formação? Aqui vou trazer uma pesquisa que eu orientei, né? Que foi foi investigada uma licenciatura em serviço em Goiás, né? Da Lídia Reis, né? E que não levou em conta, né, o tempo dos professores para estudar e analisar, refletir sobre suas práticas a partir do que aprendiam. Os professores não tinham tempo, condições psicológicas e físicas para assistir com proveito às aulas de fim de semana ou durante os períodos de férias, dando em média mais de 40 horas semanais e deslocando-se de lugares distantes, até mais de 100 quilômetros para o local da formação, né? Aí um depoimento de uma das professoras desse curso. Não tinha condições de estudar. Trabalhava a semana toda e fazia aquela coisa, dia de sábado, o dia todo. Docentes que viajavam chegavam morrendo de cansaço. As férias, então, era uma lástima. Como formam uma turma de professores e os põem para fazer um curso assim? Isso é o cúmulo do absurdo. Quem vai ter o estímulo para estudar em uma coisa assim? Quer dizer, falando da licenciatura como uma coisa, quer dizer, como algo... Eu sei que teve alguns estados que promoveram Mato Grosso, por exemplo, eu fiquei sabendo de um projeto que foi um pouco mais bem sucedido nesse sentido, né, que já levaram em consideração as condições docentes, né? 95% das licenciaturas do estado de São Paulo são privadas ou à distância, né? E por serem a maioria muito baratas e aligeiradas, né, favorecendo os alunos que trabalham 8 horas por dia e com grande déficit cultural, tem tirado alunos de instituições com tradição de investigação, obrigando, em muitas delas, a suspender a oferta de licenciatura em matemática. Por exemplo, na região de Campinas, só tem a licenciatura na Unicamp, a PUC de Campinas já há alguns anos já suspendeu, São Francisco e Itatiba e Bragança Paulista e Atibaia também suspenderam os cursos de licenciatura porque não há alunos, né, aí.
As licenciaturas à distância têm sido implementadas em todo o Brasil. Não sou contra as licenciaturas semipresenciais, nem que as mesmas sejam oferecidas a docentes que residem muito distantes de centros que têm universidade. Porém, o que tem acontecido é que os alunos de grandes centros universitários também as estão frequentando. Então, muitos professores aqui de São Paulo, de Campinas, preferiram, inclusive alguns alunos da Unicamp preferiram sair, assim, eu vou terminar, que tinha um histórico de fracasso no curso de licenciatura, saíram do curso assim, eu vou terminar antes de vocês o curso, né? E de fato aconteceu, terminar um semestre, um ano antes dos demais alunos, né? Colegas que eram ótimos, excelentes alunos, e estão no mercado da mesma forma que os demais, né? As licenciaturas à distância no Brasil parecem reproduzir os mesmos erros da formação presencial, privilegiar apenas a formação descontextualizada de saberes para a profissão docente, quer dizer, visando mostrando aqui um certo distanciamento, né? Separando a formação conceitual da formação didático-pedagógica, isto é, não exploram os conhecimentos matemáticos em sua dimensão histórico-cultural, pedagógica, e situados na prática de ensinar e aprender matemática em sala de aula. Ainda acreditam que quanto mais conhecimento o professor souber, melhor ele ensina, né? Aliás, o Prof. Mate está nessa mesma perspectiva, né? Possibilidades e limitações da EAD na formação docente. Mesmo em relação à aprendizagem de conceitos e procedimentos, muitos alunos necessitam de intervenção presencial para aprender ou sobreviver num curso de licenciatura à distância, né? Isso foi evidenciado por uma pesquisa da Diba da Silva, da UFMG, do qual participei como membro da banca. Ela, ao investigar 2 polos de licenciatura, desenvolvida na UFOP, né, em parceria com a OAB, ela verificou, num dos polos, um grupo de alunos contratou professor particular para ajudar nas demandas do curso. Quer dizer, para sobreviver, para poder ter sucesso, contrataram um professor particular pagando por fora, né, para poder terem sucesso. No outro foi formado um grupo de estudos, né, para estudar, para tentar. O que isso significa? Que esses professores sentem a necessidade do outro presente de relações, né, ainda interpessoais para poder aprender matemática, a própria matemática. A licenciatura à distância é melhor que as presenciais? São melhores que as presenciais? Em 2007, Dilvo Ristoff, do INEP, comparou o resultado do ENAD nas modalidades presencial e à distância. E das 13 áreas em que o confronto foi possível, os do ensino à distância se saíram melhor em 7, dentre elas pedagogia e matemática. Quer dizer, conclusão do Dilvo, as aulas à distância não são piores que as presenciais, para não dizer que são melhores, ele quis dizer, né? Entretanto, as notícias e evidências que eu tenho, salvo a melhor pesquisa, há indícios de que muitos dos concluintes desses cursos, que não eram professores ainda, né, ao ingressarem no magistério, têm tido grandes dificuldades na gestão da sala de aula. E a maioria está desistindo da docência, né? Essa os dados que têm aparecido, né? Ou seja, o futuro professor necessita, na formação inicial, vivenciar relações com o conhecimento em um ambiente próprio de sala de aula. Quer dizer, aí é uma formação ambiental, que é interessante, né? Diferente, e muitas vezes um ambiente diferente daquele isolado em sua casa, sentado em um computador, interagindo com outros sujeitos ou conhecimentos, não é a mesma coisa que a sala de aula. Além disso, em aulas presenciais, o futuro professor aprende a interagir com o conhecimento e estabelecer uma relação consigo, com os outros e com o mundo. A perspectiva que coloca bem Chalot. Isso pode ajudá-lo a aprender a fazer a gestão de conhecimento em uma classe quando assumir a docência na escola. Talvez essa seja a razão pela qual os licenciandos em EAD apontam o estágio como o melhor momento do curso. Quer dizer, as pesquisas têm evidenciado esse momento interessante, que nem é acompanhado pelo formador da universidade, mas
por um formador local. Aprender de modo profundo e sustentável exige tempo, muita interação e mediação docente, coisa que não vem acontecendo com os cursos atuais de EAD. É ingênuo pensar que o ensino à distância, por melhor que seja, possa por si só dar conta da formação do professor. A comunicação virtual e as mídias digitais, sem dúvida, permitem estabelecer outras relações com o conhecimento e com o outro, e, portanto, outras aprendizagens. Investigar essas aprendizagens é a nossa tarefa como pesquisadores. Tarefa que podemos realizar de forma colaborativa com os professores que atuam nas escolas. Nesse sentido, vejo como uma irresponsabilidade política a abertura indiscriminada de licenciaturas à distância no Brasil. Quer dizer, nós precisamos produzir um conhecimento desse tipo de formação antes de abrir, né, indiscriminadamente esse tipo de licenciatura. Para ter uma ideia, olha o crescimento exponencial da EAD no Brasil. No ano 2000, tínhamos 13 cursos superiores com 1.758 alunos. Em 2008, 8 anos depois, 1.752 cursos superiores e quase 1 milhão de alunos, de futuros professores. Né? 786 mil. Né? A EAD no Brasil cresceu 13.500% em cursos em menos de 10 anos, segundo os dados da ABED. 73% estão em escolas privadas. Isso é bom ou ruim? O que vocês acham? Né? Sem pesquisa, sem uma investigação mais sistemática dessa experiência de formação de professores à distância. Do ponto de vista antropológico, nós podemos dizer que o ensino à distância, em larga escala, pode inibir a formação de comunidades locais de formadores e educadores em condições de organizar e mobilizar práticas educativas que atendam às necessidades de seu entorno sociocultural. Eu vi muitos núcleos de educação matemática, principalmente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui mesmo de São Paulo, né, que estão se desestruturando. Por quê? Porque eles já não têm uma demanda de trabalho na formação de professores locais, porque isso quem faz é a própria EAD à distância. Né? Pior que isso, o ensino em larga escala coloca em risco a continuidade de algumas comunidades de educadores matemáticos locais, já falei, né? E voltada à formação docente e à inovação curricular. Sem cursos presenciais de licenciatura locais, para que educadores matemáticos na universidade local? Né? Principalmente nas privadas. Algumas perspectivas. Penso que é preciso projetar o currículo de formação de professores de matemática à distância, tendo em vista a futura atividade profissional do professor em sala de aulas presenciais, pois o professor pode ter autonomia para lidar de maneira isolada com o conhecimento e não dar conta de mobilizá-lo em um coletivo presencial. Uma alternativa seria transformar os polos em comunidades locais de aprendizagem, apoiando a formação de grupos de estudos de modo a favorecer uma aprendizagem social colaborativa, podendo receber com frequência a presença de formadores, educadores matemáticos, né, docentes de formação. Isto é, um espaço de construção coletiva de conhecimento local, apoiado e conectado com uma rede, em rede com outras comunidades de educadores matemáticos. Em relação à formação continuada, o que nós temos visto são programas oficiais de uma prática de formação descontínua dos professores. Descontínua em relação à sua prática docente na escola, pois não a toma como ponto de partida e objeto de estudo e problematização dos encontros de formação, preferindo a sobreposição de conhecimentos. Quer dizer, o formador geralmente não parte e não problematiza o saber dos próprios professores e vem lá mais propostas, coisas novas que muito interessantes, mas não são incorporadas efetivamente nas práticas por não problematizarem efetivamente as práticas deles. Descontínua em relação à frequência, pois é oferecida de tempos em tempos com grandes intervalos de interrupção. Descontínua também em relação à formação inicial de professores e aos seus conhecimentos até então produzidos ou que vem adquirindo na prática. A universidade e a pesquisa diante desse desafio. O Tardif e o Chalot falam muito bem disso, né? É muito grande a distância entre os conhecimentos universitários e os saberes necessários à prática profissional, né? Diz assim, a prática profissional é um muro contra o qual vem se jogar e morrer conhecimentos universitários inúteis.
sem relação com a realidade do trabalho docente diário e nem com os contextos concretos. E Chalot, as pesquisas da universidade não entram, ou pouco entram na sala de aula, porque os professores, na verdade, estão se formando mais com outros professores dentro das escolas do que nas aulas das universidades, né? E eu penso que nós da universidade, né, não temos, ou sabemos muito pouco sobre as culturas de referência social dos jovens que frequentam a escola hoje. Por mais que nós tenhamos e fomos no passado professores escolares, a escola é outra, os alunos são outros, né? E, portanto, nós somos incompetentes, enquanto professores, formadores de professores, em preparar esses jovens para essa realidade. Os professores da escola também isolados por si só não dão conta, né? E a alternativa que eu vejo aqui é uma parceria entre universidade e escola, né? É a nossa hipótese de trabalho formativo, quero fechar por aqui, né? E que eu venho lutando nos últimos 10, 11 anos, 12 anos, né? Com grupos colaborativos. Professores da escola e da universidade, futuros professores, podem juntos aprender a enfrentar o desafio da escola atual, negociando e construindo outras práticas de ensinar e aprender, que sejam potencialmente formativas aos alunos, despertando neles o desejo de aprender e de se apropriar dos conhecimentos fundamentais da sua inserção social e cultural. Isso implica constituir comunidades críticas e colaborativas de docentes, uma aliança entre formadores, pesquisadores, professores e futuros professores, que assumam a pesquisa como prática social, né? Aqui eu vou um pouco da experiência que eu tenho tido com o grupo de sábado, né, mas que também outros grupos estão interligados, que é o grupo da Federal de São Carlos, o grupo do GCE, o grupo Glucogel de Itatiba, né, e que trabalham nessa perspectiva. Os professores trazem problemas e desafios das práticas e os formadores atuam em cima dessas demandas. Só aí a teoria entra após essas demandas dos professores. Juntos, esse grupo, professores, futuros professores e docentes, né, formadores, juntos problematizam, refletem e investigam sobre a complexidade das práticas escolares e negociam as práticas curriculares possíveis. Porém, esse trabalho precisa ser apoiado pelas políticas públicas, recebendo remuneração ou bolsa para isso. O PIBID vem ao encontro dessa perspectiva, né? Então, eu acho que é uma política que eu estou apostando. Bom, o último slide é esse, né? O grupo de sábado tem produzido narrativas, livros escritos pelos próprios professores, que trazem a sala de aula real, né? Refletindo, analisando, investigando, produzindo uma cultura profissional a partir da escola. Esses manuais têm sido utilizados na formação inicial de professores. No seminário de socialização, por exemplo, o Xian, o Kohler, né, e outros seminários que estão ocorrendo e que fazem um pouco, e trazem um pouco, e dão espaço para as investigações dos professores, né? Isso leva ao desenvolvimento profissional, né, ou de uma profissionalidade interativa, né, naquela perspectiva que o Fulan e o Agriles colocam, né? Desenvolvimento da capacidade dos profissionais trabalharem colaborativamente num ambiente de diálogo e interação, onde discutem, analisam, refletem e investigam sobre seu trabalho, buscando compreendê-lo, pondo em evidência o modo como o desenvolve e os sentidos educativos subjacentes, dando origem a uma outra cultura profissional docente. Isso é como uma bola de neve, pode começar pequenininho, com grupos aqui e ali, mas pode se tornar grande. Obrigado. Obrigada, então, professor Dario. Umas colocações aí que dariam margem a muita discussão, mas como nós estamos com um problema no nosso tempo aqui, vamos passar rapidamente ao professor Rui. Bem, bom dia a todos, né? Eu gostaria de começar aqui a minha fala agradecendo aqui o convite que eu tive para representar aqui os professores da linha de formação de professores, né, aqui da Uniban, né, e eu tendo aqui na mesa duas das pessoas que mais me influenciaram a respeito disso. O primeiro, o Rômulo, talvez ele não se lembre disso, mas quando ele chegou do seu doutorado, ele veio fazer aqui ele coordenou um projeto que era de formação de capacitadores, né?
e eu seria um professor que iria formar esses capacitadores. E o Rômulo, a primeira questão que ele colocou, não sei se você lembra, Rômulo, 93? Isso, eu sabia que era início dos 90, mas a gente vai perdendo um pouco, né? A gente vive muito, a gente acha que tudo é perto, né? Mas o Rômulo colocava assim, por que fazer uma atividade, propor atividades do jeito que vocês estão pensando, né, vai dar certo? Quer dizer, o professor, como é que ele vai inserir essa atividade no seu dia a dia? Quer dizer, ele faz atividade e depois, como é que ele continua essa atividade? Quer dizer ele estava falando da impossibilidade do professor, aquele curso dar certo, né? E, de fato, foi uma concepção nova e que nós partimos um pouco, que o Dario acabou falando, e tentar problematizar um pouco a prática dos professores. Mas, assim mesmo, nós não conseguimos nos vincular diretamente dessa atividade. Então, a minha escolha aqui, apesar de serem políticas nacionais, eu vou falar aqui um pouco das formações continuadas que teve aqui no estado de São Paulo, né? Em que nessas formações eu participei assim como coadjuvante ou como formador, quer dizer, eu acompanhei, né? E eu estou interessado como pesquisa, quer dizer, analisar um pouco todos esses programas, né? E a Secretaria da Educação aqui de São Paulo não tem um registro disso. O que a gente sabe é que há um gasto enorme na formação desses professores. E a despeito que tem sido o partido, já que estamos falando em partido, o PSDB, não é? Não houve uma continuidade clara das políticas, né? Quer dizer, o que um governo fez, o outro não leva em conta, e sempre parece que quando vai se pensar na formação continuada dos professores, e sobretudo os de matemática, não se leva em conta essas questões. Quer dizer, o que foi feito e o que não foi feito, né? Então eu fiz essa opção de trabalhar, em vez de pensar do ponto de vista mais amplo nacional, escolhi aqui o estado de São Paulo, porque eu acho que também aqui o estado de São Paulo enfrenta, quer dizer, o seu estado mais rico da nação, mas ele enfrenta grandes contradições a respeito da formação de professores. Aqui nós temos temos pesquisadores, mas nós temos também problemas muito sérios a ser enfrentados e que estão no resto aqui do Brasil, né? Eu não sei também em que medida esse modelo de Estado de São Paulo influenciou, também sejam os outros estados, né? Eu vou começar aqui um pouco nos anos 70, como era a formação dos professores naquela época. Os cursos, né, de formação continuada dos professores quase sempre tinham como objetivo a implementação de novos materiais didáticos. Quer dizer, havia curso para assim, olha, você vai implementar o material tal. E a ideia de professor multiplicador, né? Quer dizer, a gente trabalhava com um grupo de professores, eu já estou me colocando aí, né? Mas acho que sim, eu estive em algum desses projetos, mas a ideia era essa. O contexto naquela época era a implementação dos guias curriculares, que era um documento de escola, ou de matemática dos professores de 8 anos, da escola de 8 anos, e era o caso da matemática moderna, que oficializava, não tinha um documento ainda oficial colocando a matemática moderna. Então a ideia era esse. Nós tivemos também, no início dos anos 80, a implementação do geometria experimental e a implementação das atividades matemáticas, né? A implementação das atividades matemáticas, ele foi importante porque ele criou assim uma figura nas diretorias de ensino, delegacias de ensino na época, que chamamos monitores de matemática. Esses monitores, eles iriam reproduzir cursos para os professores, né, implementarem nas suas aulas as atividades matemáticas, que é um material, na época, bastante interessante, inovador, que foi produzido
lá pela secretaria, por professores da rede pública. O que é importante, né, nos anos 70 até meados dos 80, havia a seguinte concepção para o treinamento de professores. Na época se falava treinamento: implementação de materiais didáticos e disseminação de ideias supostamente inovadoras. Acho que até eram, né? A ideia de professor multiplicador, uma coisa que eu chamei aqui princípio da atividade, que é justificativa de algoritmos, né? Quer dizer, o seguinte, quer dizer, era a questão da atividade, quer dizer, o curso era assim, começava assim: vocês sabem, olha, vejam que atividade interessante para ensinar tal coisa, veja que jogo interessante, olha isso, olha aquilo, quer dizer, eram atividades, não se discutia um tema de uma forma mais profunda e apenas você partia do princípio de uma atividade, né? Talvez até a educação matemática, não sei, pode ter sido influenciado algumas pessoas a adentrarem por essa área pelas atividades que julgassem interessante. Outra coisa era a justificativa dos algoritmos, né? Quer dizer, os cursos quase sempre eram fundamentados na questão da fundamentação, quer dizer, por que você faz isso, por que você soma assim, por que você pula uma casa, por que o máximo divisor pode ser calculado dessa forma e tal, né? Os cursos, havia muitos cursos para os professores das séries iniciais, porque partia do princípio que esses professores eram menos desvalorizados, que talvez eles fossem a causa do mal que os outros alunos dos outros anos tivessem, né? Quer dizer, partia do princípio que esses professores quem eram a causa do fracasso dos nossos alunos de matemática nas séries posteriores. Então, houve um grande investimento em produção de materiais a respeito deles. O que era importante, a universidade, nesses cursos, não eram envolvidas diretamente neles. Ou seja, eu sempre pensava em professores da rede pública que tinham um caderno na Secretaria de Educação, que os professores que faziam os cursos, e aí a gente ia guardando uma memória assim: olha, vamos implementar tal coisa, vamos chamar fulano, 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 fulano para ser multiplicador dos cursos. Eventualmente, algumas dessas pessoas estavam envolvidas com a universidade, mas não era um contrato com a universidade. Apesar de naquela época se considerar que o professor era um especialista e transmissor de conhecimentos dentro de sua disciplina, as atividades divulgadas tinham um propósito de mostrar ao professor novas possibilidades de trabalho. Quer dizer, ninguém ali estava querendo ser ruim, quer dizer, não é que tudo foi feito, eu acredito, com boas intenções, pelo menos da forma dos professores que ali trabalhavam. Na década de 70, a questão do não domínio do conhecimento matemático do professor não estava na pauta das discussões. Ou seja, naquela época, se pressupunha que os professores dominassem o conteúdo que iriam ensinar, não é? E não tinha essa questão, não era colocada claramente, não era motivo. O que se sentia é que o professor deveria mudar um pouco a sua prática e introduzir nas salas de aula aqueles materiais que eram produzidos, que eram elaborados por uma equipe de professores da rede pública, né? Quer dizer, na verdade, as atividades matemáticas, que foram um material muito emblemático, né? Que a partir dele houve muitos estudos, muita gente se formou com esses materiais, foi fazer pós-graduação a partir deles, né? Foi também objeto de alguns trabalhos de dissertações. A universidade não estava ali presente do ponto de vista formal, tá? Então, a partir de meados da década de 80, a ênfase na aprendizagem com compreensão, aprendizagem significativa. A gente nem sabia um pouco da questão da aprendizagem significativa, o professor Marco Antônio está ali, mas a gente falava que a aprendizagem era uma aprendizagem significativa que a gente queria fazer. A gente investia nas explicações dos porquês
e na busca de procedimentos que pudessem ser justificados para o aluno. Havia um investimento na proposição de aulas por meio de atividades, experiências descobertas pelos alunos, o fazer matemática na sala de aula. Havia uma menor preocupação com a linguagem formal e diminuição da ênfase anteriormente dada à teoria dos conjuntos, e tentativa de recuperar o ensino da geometria e de outros temas de caráter aplicativo. Bem, em 1985, houve aí o processo de elaboração da proposta curricular. E para essa implementação, houve a necessidade de chamar as universidades públicas para a captação dos professores. Começou aí, mais ou menos nessa época, os famosos cursos de 30 horas, ou pelo menos foi intensificado. Então, chamava as universidades para promover cursos de 30 horas. A SEMP, naquela época, né, era que fazia essa demanda às universidades. Alguns representantes das universidades iam até a Secretaria de Educação, e a gente propunha, a pessoal da SEMP propunha os cursos. No final dos anos 80 e início de 90, né, então houve o envolvimento das universidades públicas. Os temas que eram recorrentes dos estudos eram a história da matemática como recurso, a geometria. Permanecia o princípio da atividade, né, do trabalho com atividades, às vezes não exatamente numa sequência de atividades, não se discutia a questão do tema, né, como o tema deve ser desenvolvido, mas sim, olha que atividade, olha, vejam essas atividades, que forma interessante de trabalhar isso com os alunos. E eram atividades interessantes mesmo, né, mas não tinha uma discussão mais profunda a respeito do ensino e aprendizagem daquele tema. Bem, a ideia de professor multiplicador, nessa época, foi praticamente abandonada. Quer dizer, nós sabíamos naquela época que já não estava funcionando a questão do professor multiplicador. E os professores, nesses processos de formação, eram pouco ouvidos. Evidentemente, não se dava a menor atenção às práticas de sucesso que muitos professores tinham. Quer dizer, vinha-se com material, que o Dario comentou aqui, com atividades, uma proposta de implementação, sem o menor respeito, às vezes, pelo que os professores já faziam de bom. Não se perguntava, isso não era colocado. Partia-se do princípio que aqueles professores não sabiam como ensinar, e os professores da secretaria iriam falar, olha, se ensina assim, entendeu? Eu posso estar fazendo um pouco caricatura, mas de fato era assim, certo? Vejam como o professor deve fazer. Apesar de naquela época se considerar que o professor era bem, acho que já passei disso aqui. A partir de 90, ao se esgotar a fórmula de professor multiplicador e o pouco alcance dos cursos de 30 horas, elaborou-se uma experiência piloto, em que o Rômulo aqui, né, foi o coordenador. A formação de um grupo de professores da rede pública que iriam capacitar futuramente seus professores, seus colegas, mas não na perspectiva de multiplicador. Essa formação iria durar 1 ano e nós partiríamos justamente dar um pouco da análise e da demanda e necessidade daqueles professores, né? E a partir daí começou aí essa questão, mas foi uma experiência que não foi adiante, né? Foi uma experiência muito interessante, em que participou o Rômulo, que coordenava, eu, um dos formadores, o Vinícius Macedo e a Helenalda, né? Acho que a Helenalda da Nazaré. A Dulce, a Manúcia. Isso. Eu estou falando do pessoal de 5ª e 8ª, eu esqueci da 1ª e 4ª. Tinha a Manúcia, a Maria Madre Mansuti, e quem mais? A Dulce Sati com a Naga. Mas foi uma coisa legal. Isso que é a gente modesta, né? Quer dizer... Mas não deu certo. Evidentemente não deu certo. Era muito avançado. Quer dizer, nós tínhamos que trabalhar com os professores praticamente durante 1 ano,
para eles, quer dizer, a gente não só levava mais atividades, mas a gente partia de uma formação, tinha discussões teóricas a respeito disso, né? E depois esses professores iriam ser formados para depois formar outros, né? Bem, aqui então eu vou me apressar um pouco, mas um pouco das inovações estão aqui, ênfase na contextualização dos temas matemáticos, o cotidiano, tá? Interdisciplinaridade, desenvolvimento de projetos, ênfase na problematização como ponto de partida da atividade matemática, a possibilidade de uso de novas tecnologias, não era uma coisa que estava começando, investimento no estabelecimento de conexões entre temas matemáticos, né? O recurso à história. Bem, a Secretaria de Educação depois, essa experiência não deu muito certo, ela partiu para vários outros projetos. O Programa de Educação Continuada, o PEC, que foi começado em 98, Construindo Sempre Matemática, em 2002, a Teia do Saber e a Rede Aprende com a Rede, e tem vários outros cursos, me desculpem aqui, que foram diversos projetos que eu insisto, com muito dinheiro investido e pouco resultado e pouco registro do que aconteceu, né? A Secretaria, nem isso ela foi capaz de fazer, quer dizer, registrar as experiências bem-sucedidas. Eu queria, por exemplo, aqui falar da Teia do Saber, que foi um projeto que, se você pensar como ele foi desenhado aqui em São Paulo, muito interessante. As próprias diretorias de ensino encontravam as deficiências, as necessidades e as demandas dos professores. Elas elaboravam projetos de formação, identificando isso, convidavam universidades para vir aos cursos. Essas universidades apresentavam suas propostas numa coisa chamada pregão, né? Aí já começa a falha, né? E aí, esse pregão, nem sempre a universidade mais bem preparada ganhava o pregão, quase sempre perdia, né? E depois, esses cursos, não haviam profissionais da própria universidade capazes de dar conta dessa imensidão de professores que aí estavam, né? Então, e além disso, havia uma figura, professores que acompanhavam os cursos dados para as universidades, e estava previsto um acompanhamento lá na rede. Então, não deu certo também. Primeiro foi para a questão do pregão. Segundo, a própria universidade, quer dizer, a Secretaria de Educação de São Paulo acabou dando para a universidade a tarefa de recuperar, de formar esses professores, que já se identificava naquele momento que ele tinha dificuldades em desenvolver o planejamento, o currículo, e muitos deles não tinham a formação matemática adequada para desenvolver esses trabalhos, né? Então, quer dizer, eu conheci pessoas que eram chamadas por diversas universidades, públicas ou não, né? Bem, e teve outros tantos projetos aí da Secretaria, né, e que eu acho que a gente merece analisar, fazer um estudo sobre isso, né, mais detalhado. Quer dizer. Bem, hoje nós temos aqui alguns projetos, tem a Escola de Formação de Professores, né, que é daqui do estado de São Paulo, e tem o Observatório da Educação que nós desenvolvemos aqui. Não é do estado de São Paulo, mas é um projeto que a gente desenvolve aqui, e no qual que nos inspirou foi o grupo de sábado do que o Dario coordena. Nós partimos desses princípios. Lógico que o curso tem uma dinâmica própria, foi adquirindo, mas a nossa base teórica está ali, né? Eu só queria fazer, o Observatório de Educação não é um projeto aqui do estado de São Paulo, né? A Escola de Formação de Professores, sim. O que essa escola de formação, quer dizer, está dentro de um plano mais geral, que tem o que o Rômulo falou, a questão da recompensa de professores, pagar mais os professores.
Mas o que está se fazendo aqui, não sei se o atual governo vai fazer, vai continuar, mas os professores, que mesmo os já concursados, prestam provas de conteúdo matemático e provas de um pouco de questões pedagógicas, didáticas, né? Não sei. E aí, a partir do desempenho você nessa prova, o professor passa a ganhar 25% a mais, uma coisa assim. Ou seja, o Estado agora percebeu que difícil de fazer essa formação ampla, né? No caso dos professores de matemática, tem mais de 15 mil, em torno de 15 mil, 20 mil professores de matemática da rede estadual, e então ela atribui o professor, ele vai fazer os seus cursos, ele estuda, presta a prova, passando na prova ele mostrou que tem conhecimentos matemáticos pelo menos suficientes, e aí ele passa a ganhar um salário melhor, né? Aconteceu isso, já teve uma prova dessas, não sei se vai haver outras provas a respeito disso. Vai bem em julho? Então, aí estuda aí para... Tá. Então, estourou o tempo, eu só queria, então, eu não vou falar das perspectivas, mas eu vou fazer uma síntese aqui, rapidinho, 2 minutinhos. Nos anos, então, recapitulando aí, o professor sempre tem mania de, no final, né, dar uma amarradinha, então dá. Então, nos anos 80, os cursos de formação básica, né, inicial e a continuada, sempre foram responsabilizados pela competência ou não competência dos professores. Por outro lado, o trabalho do professor de matemática nos anos 80 era igualmente desqualificado por se revelar fundado num tecnicismo muito arraigado, mesclado ainda de pressupostos do movimento da matemática moderna, e a matemática ensinada e aprendida nas escolas chegava à conclusão que absolutamente não atendia os objetivos lá propostos, né? Hoje, as nossas pesquisas indicam que os professores desenvolveram um saber profissional que condiciona as suas concepções e a sua formação e vivência profissional, reconhecendo a formação de professores como um contínuo, né, construído, admitindo que os professores são sujeitos e não meros objetos de uma escola injusta e talvez desigual. É só isso.